Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra. Um programa abençoado em que a gente compartilha da palavra do Senhor. E eu tô aqui, eu me chamo David, né? Sou líder dos jovens da Igreja Verbo da Vida, secretário desse ministério poderoso. O nosso templo é ali próximo ao Pátio Novo da Feira. E eu tô aqui na presença ilustre aqui do nosso querido pastor Roberto Soares. Isso aí, pessoal, glória a Deus. Mais um programa abençoado para te edificar e te fortalecer na palavra. Fica junto conosco, mergulha, compartilha o link para que outras pessoas sejam alcançadas. A palavra hoje vai pegar fogo, né, David? Vai, pastor. Inclusive, já de início, eu quero dizer aqui os avisos da semana. Quinta-feira agora a gente tem um culto poderoso. A gente tá numa série, pastor, uma série poderosa sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo. Então você que quer aprender mais do Espírito Santo, quer aprender mais da palavra do Senhor, não perca, quinta de 7h20 da noite. Domingo também, pastor, domingo a gente tem o culto da família, né? Ou seja, você leve sua família, para sua família receber a palavra do Senhor e ser ricamente abençoada, tá certo? Sábado tem um evento de jovens, terá um culto de jovens, a prévia do JPN em Patos. Vai estar saindo uma caravana daqui, aí com jovens abençoados para receber a palavra lá em Patos. E sábado também tem um jantar para os casais da igreja, um momento poderoso. Graças a Deus o nosso ministério investe muito, pastor, nos jovens, nos casais, na família, para as pessoas serem abençoadas de acordo com a palavra, né? De acordo com a palavra. Então vai ter um jantar para os casados, sábado também para os casados da igreja. Irmão, eu lhe convido, faça uma visita quinta ou domingo, você será impactado com a palavra de Deus. Tem muitas vidas sendo transformadas e é bom demais. Tem coisa melhor que a palavra de Deus não. Né? Eu queria dar um alô também, pastor, ao pessoal aqui do grupo. Muita gente conectada, pastor, muita gente mesmo. Irmã Morgana tá conectada, misericórdia. Ela disse que tá tocando uma música lá no fundo. Minha esposa também conectada. Elisângela conectada. Deixa eu ver quem mais. Pastor Tiago conectado. Parece que tá tocando uma música de forró lá. O pessoal tá dizendo. Misericórdia, Senhor. Irmã Sunsa conectada lá em São Vicente. Irmã Maria. A irmã Maria conectada. Olha ali, pastor. Está tocando uma música. Irmã Lady Lene conectada. Irmã, só um momentinho, pessoal, a gente tá vendo aqui um imprevisto aqui que aconteceu. Pronto, vamos lá. Irmã Neves conectada. Irmã Gleide também conectada. Paz do Senhor, irmã Gleide. Pastor Tiago conectado. Luciene e Luciano. A audiência hoje tá boa, pastor. A audiência tá boa, tá? Muita gente conectada. Muita gente parece que tá tocando uma música lá. Irmã Fátima conectada. Irmã Janileide. Irmã Silvana. Aldeana. A paz do Senhor. Irmão Clebinho, ó, conectado. Conectou agora, irmão Clebinho. Glória a Deus. Pessoal, estão me ouvindo bem aí, todo mundo? Dá um feedback aí, por gentileza, se... Agora sim, pastor. Agora vamos lá. Pronto, pessoal. Palavra de hoje poderosa. Pastor vai fazer a oração? Você pode fazer a oração. Em seguida eu vou fazer uma leitura da palavra e a gente vai
entrar num bate-papo aqui bem gostoso. Amém. Feche os teus olhos, queridos ouvintes. Obrigado, Senhor, por esse momento abençoado, Pai. Espírito Santo, nós te convidamos. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre o entendimento de cada ouvinte, para a gente compreender mais da tua santa e poderosa palavra, Pai. Pai, a tua palavra, Pai, é o que nos mantém de pé, Pai. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui, Pai, nessa terra, Pai. E nós só temos a te agradecer por isso, Senhor. Em o nome de Jesus, desde já eu repreendo todo o empecilho. Em o nome de Jesus, todos dizem amém. Amém, pessoal. Amém, pastor. Amém. Então, pessoal, a leitura de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, né? Eu vou pedir que a irmã aumente mais um pouquinho o retorno. Estou achando baixo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pronto. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Em seguida eu vou estar começando aqui um bate-papo. O tema hoje específico é batismo com o Espírito Santo, né? Oração em línguas, também novo nascimento. É um tema muito forte. E nós estamos buscando esse mês de junho, em cima desse tema, que é o batismo com o Espírito Santo e oração em línguas, para trazer esclarecimento, né? Muitas pessoas que não têm essa compreensão. Mas antes de começar, eu quero ler aqui a palavra em Atos 2, versículo do 1 em diante. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Vamos pular um pouquinho para o versículo... Só esse versículo mesmo. Amém? Pedir a Deus para fazer mais outra breve oração. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Nós te convidamos. Nos instrui a tua palavra, nos guia, abre o nosso entendimento. Nós só temos a te agradecer, Espírito Santo, por tudo. E nós não aceitamos nenhum empecilho, nenhum mal. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, a gente tem essa direção no coração, em cima do tema que a gente está falando esse mês, que é sobre batismo do Espírito Santo, né, e oração em línguas. E eu acredito que esse tema... muitas pessoas não têm entendimento, né? Isso. Da importância, né, desse fundamento, dessa doutrina sobre batismo com o Espírito. E justamente isso eu quero aproveitar esse momento para conversando com o meu querido irmão David aqui, para nós falarmos um pouco em cima desse assunto, da experiência, né, daquilo que ele viveu, primeiramente sobre o novo nascimento, né, David? Amém. Porque acima de tudo, não tem nem como receber o batismo com o Espírito Santo uma pessoa que não nasceu de novo. Verdade, pastor. Jesus disse, eu sempre toco nessa tecla, né? Se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então é necessário nascer de novo para que possa ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. E muito menos receber a plenitude do Espírito Santo, né? Que algumas pessoas não sabem nem o que é. O que é a plenitude do Espírito Santo? É o enchimento, é o poder, é a capacitação que Deus nos dá, né? Com a linguagem sobrenatural, que a Bíblia chama isso de oração em línguas. Mas me diga uma coisa, David, na sua primeira experiência no novo nascimento, como foi que ocorreu assim? Eu me lembro que você era um jovem meio perturbado, né? Era meio perturbado. Como era o seu procedimento em casa com sua mãe, seus pais? Era meio rebelde? Como era que você vivia antes de conhecer o Evangelho? Amém, pastor. Ô, pastor, eu não era meio perturbado, não. Eu acho que eu era todo. Era todo perturbado. Misericórdia. Conta aí um pouquinho assim da tua história. Pastor, antes de eu me entregar ao Senhor, né? Porque o novo nascimento é uma entrega, né? Você entrega a sua vida a Jesus e ali dentro de você há uma mudança, né? Segundo a palavra,
segundo Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Isso. E antes desse acontecimento, antes desse fato, o que eu fazia, né? Eu era uma pessoa, que nem o pastor disse, muito perturbada, pastor. Eu lembro uma época que eu tava com bastante medo. Eu era muito oprimido, pastor. A palavra é essa, é oprimido. Eu era muito oprimido. Eu sentia, né, as coisas ruins do mundo espiritual. E eu, por falta de entendimento, né, eu pensava... Assim, tu era meio perturbado, chegasse a ver alguma coisa estranha, ouvir vozes, vulto, alguma coisa desse tipo? Porque Já sempre, às vezes, quando a pessoa não tem conhecimento, que é perturbada, acontece muito isso, né? Eu chegava em casa, pro pastor ter noção, eu chegava em casa e eu tinha que olhar debaixo das camas, porque eu sentia, Sabia que tinha uma coisa estranha ali. sabia que tinha alguém, uma presença ruim. Aí eu pensava que era alguém que estava debaixo da cama, eu saía olhando debaixo da cama. Pra você ver que o mundo espiritual é real, né? Tem tantas pessoas que não têm compreensão, né? Noção, passa por isso, né? Mas muitos não acreditam, isso é mentira, né? Mas o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Verdade, pastor. E eu lembro que eu andando na rua, tinha vezes, né? Eu andando na rua, do nada, eu senti um peso, algo queimando dentro de mim. Eu pensava que eu ia infartar no meio da rua. Isso eu novo, né? Tu tinha quantos anos na média, mais ou menos? Tinha uns 16 anos na época. Era? E aí eu senti essas coisas e pra mim que era... Eu não tinha um entendimento que era algo espiritual, né? A pessoa pensa que era algo natural. É tanto que eu lembro quando eu ia comer, eu morando mais minha avó nessa época, eu ia comer, pastor. E aí eu colocava a comida não descia, ficava algo entalado e eu querendo cuspir para fora e a comida nada de descer. E eu pensando, é a farinha. Ou vou a farinha, não tô me dando com a farinha. A perturbação do inimigo, não era sobre tua vida. Era. Me lembro uma vez que eu te vi, foi? Foi. Tu cheio de coisa na orelha. Era, todo cheio de corrente. Usava corrente, o cabelo grande, aquele boné nos olhos, não era, pastor? Era parecendo hip hop, né? Era, parecia hip hop. O pastor olhou assim. Já tinha provado bebida, essas coisas? Eu bebia, na época eu gostava muito de festa, pastor. Eu não podia tocar um qualquer. Quer dizer, tua vida mesmo estava indo para o abismo, não era? Tava se afundando. Isso, minha vida era agora, isso. Me diga, que a gente tem que resumir, né, pra gente poder entrar nessa parte da oração em línguas também, do batismo com o Espírito Santo, mas me diga aí, como foi que aconteceu, assim, a sua convenção? Você recebeu um convite, o que foi que aconteceu para a palavra entrar no seu coração e você nascer de novo, experimentar a vida em Cristo? Na verdade, pastor, a primeira vez que eu aceitei Jesus, né, a primeira e única, que eu confessei Jesus como Senhor através da minha boca, naquele momento, eu não queria nem ir, para falar a verdade. É tanto que eu cheguei aqui em Itapetim com pouco tempo. Uma prima minha daqui de Itapetim me convidou para ir para uma igreja evangélica, né? E eu fui. Eu já tinha ido para outras lá em Sergipe. E eu fui por ir mesmo. Né? Só por ir. Às vezes a pessoa vai, mas não vai de coração, né? Por isso que não tem aquela transformação, né? Isso. Aí eu fui só por ir. É tanto que quando o pastor lá no final do culto fez o apelo, eu não queria ir, mas aí antes disso tinha acontecido uma profecia. Ele mandou eu ficar de pé, e começou a falar, isso foi um missionário, começou a falar várias coisas que eu tinha passado lá no meu passado, né? Espírito Santo, né? Os dons espirituais, né? Isso. E aí o Espírito Santo já começou a trabalhar na minha vida, né? O Espírito Santo começou a revelar várias coisas do meu passado aqui ficou marcado, impactado. Que ficou marcado. Eu fiquei impactado, que eu pensei, né, sem entender a palavra, sem conhecimento, eu pensei, como esse caba sabe disso? Porque eu morava em Sergipe, nem mãe sabe disso, que mãe foi a única que veio de Sergipe. Dons espirituais, Mas aconteceu o seu novo nascimento lá nesse dia ou foi em outro dia? Pronto, aí foi aí que eu confessei Jesus. Quando tava terminando o culto, Mas ali confessou de coração, né? Porque tem momento que pessoas confessam, mas não é de coração, né? Não foi de coração, não. Com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Isso, desse jeito. Eles, tipo assim, já confessa Jesus, mas já pensando nas festas. Isso, pronto, foi desse jeito que aconteceu comigo. Quer dizer, não tinha nascido de novo, né? É tanto que quando eu fui, eu não sei nem como eu cheguei lá na frente, porque minha prima olhou pra mim e disse, e aí, tu vai não?
Eu digo, oxe, eu vou nada ser crente. Eu pensei, né? A pessoa pensa logo nisso. E aí quando pensa que não, eu tava lá na frente chorando, pastor. Só que aí quando terminou o culto, aí eu disse, não vou voltar mais não. Porque eu tava ainda com as coisas do mundo, eu não tinha me arrependido. Eu tinha confessado, mas não tinha me arrependido. Tinha sido de coração. Não né? tinha sido de coração. Foi mais por impulso, vamos dizer assim. Aí no caso você veio a conhecer aqui em Tapetim. Foi, mas isso já foi aqui em Tapetim. Já aqui. Já. Essa segunda vez? Essa primeira vez e a segunda também. Ah. Aí a segunda... Agora vá direto ao ponto. No momento que você entregou, que nasceu de novo. Pronto. Né? Alguém te convidou. Isso aí Denilson, né? Eu falei que tinha confessado Jesus a Denilson. Não sei se o pastor lembra dessa época. Aí Denilson foi e falou, Lembro. vamos lá. Eu digo, rapaz, qualquer dia nós vamos. Aí teve um dia, eu fui e chamei Diego. Digo, bora Diego lá fazer uma visita. Aí Diego foi comigo. Diego também não conhecia a palavra. Aí eu fui mais Diego. Quando eu fui mais Diego, com poucos dias que a gente tava indo, o pastor Roberto foi usado, o senhor foi usado numa profecia com Diego. Profecia ou revelação? Foi uma profecia? revelação. Revelação, não foi? Foi, sobre o passado, uma palavra de conhecimento. O pastor foi usado e ali parece que Deus falou mais comigo do que com Diego. Porque É porque você ficou impactado foi, com eu aquela fiquei revelação, impactado né? também. Diego chorando lá, eu também do outro lado. os ali... os dons de revelação é muito forte, né? E Quando ali Deus foi o fala. momento que eu falei, rapaz, eu não saio vou mais brincar, não. Não vou brincar mais não. Vou Aí dali entregar você minha tomou vida. sua decisão, né? Foi, Eu me lembro que você foi liberto, né, de um espírito maligno, foi? foi. Na época era uma casta, não sei qual era, não lembro qual era a classe de demônio. Mas você teve essa libertação, né? Completa, não foi? Ali eu acho que acredito foi um divisor de água na sua vida, não Foi, foi? ali foi que meu... Precisava ser retirado daquele mal para você seguir a Cristo completamente, não foi? Foi verdade, pastor. E foi naquela época que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi nessa naquela época aí. época? Foi. Aí primeiro veio o A novo libertação, nascimento, não? foi, A novo libertação, nascimento. o novo nascimento, porque são duas experiências distintas, né? Diferentes. A gente precisa ensinar isso, né? Isso. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência à parte. O novo nascimento é aquela experiência quando você se arrepende de todo o coração, né? Que confessa Jesus como seu Senhor, né? Ali o Espírito Santo, quando há um arrependimento genuíno, ele vai fazer morada dentro da pessoa. Ali há uma recriação espiritual, né? E ela se torna uma nova criatura. Por isso que ela começa a desejar a palavra de Deus, começa a desejar os louvores, ela começa a não querer mais ouvir músicas mundanas, não quer mais participar das festas mundanas, né? Dessas coisas que não edificam o espírito, né? Quando ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor, né? Quando a pessoa não tem um encontro verdadeiro com Deus, ela na verdade ela almeja mais os desejos carnais do que aquilo que é espiritual. É verdade. É tanto, pastor. O senhor falando isso, eu lembrei. No mês de junho. No mês de junho, eu tinha começado a ir para a igreja em março para abril. E no tem mês... o quê? Já tem uns 8 anos isso? Tem um bocadinho, tem uns 10 Tem um anos bocado já, né? Aí eu fui e chegou as festas de junho, né? Eu como eu falei aqui, eu era apaixonado por festa. Eu só queria festa, só tava em festa. E aí chegou as festas de junho, aí o que eu pensei, eita, eu tô na igreja, mas não me impede eu ir pra festa. Eu pensei assim, né? Aí mesmo assim eu fui pra festa, pastor. Cheguei na festa, eu acho que eram umas 10h30 da noite. Isso depois de ter se convertido. Depois de ter se convertido. Já não se sentiu mais bem. Isso, quando eu cheguei na festa umas 10h30 da noite, tinha nem começado a banda a tocar. Veio aquele um monte de amigo meu, né? Que eu tenho muito amigo Sei. já aqui. Um monte de amigo meu na festa, mas eu senti aquela angústia. Como se fosse um incômodo dentro de mim. Porque na verdade você já tinha tido um encontro com Jesus, né? Isso. Como se A sua vida não era mais a mesma. desse jeito, como se algo gritasse, mas eu não conseguisse ouvir, fosse lá dentro de mim, dissesse assim não, aqui não é mais teu lugar. Eita, é forte. Eu fiquei tão incomodado, pastor, que eu não passei 10 minutos, eu fui embora pra casa. Glória a Deus. Isso alguém que era apaixonado por Isso aí festa, é né? a experiência verdadeira de quem nasceu de novo, né? Aí pronto, sua vida começou a mudar. Minha vida começou E aí a mudar. você ouviu falar sobre o batismo do Espírito Santo, né? Sobre a oração em línguas. Isso. Né? Porque se der tempo a gente vai ler alguns versículos aqui para mostrar assim como é importante um cristão receber o batismo com o Espírito Santo e ter esse dom de falar nas línguas estranhas, né? Que é uma língua sobrenatural que
conversamos diretamente com Deus, né? Antes de eu me converter, eu via o povo falando assim com os crentes, né? Chamar os crentes. Chamar os crentes, né? A gente via, né? Mas a gente não entendia. Na verdade, a língua estranha não entende. Só quem entende é Deus, né? A não ser que Deus dê a interpretação. Mas eu via aquilo, achava até bonito, mas achava estranho. A própria Bíblia diz, línguas estranhas, né? Porque é estranha para nós que não tem o entendimento. Mas para Deus ela não é estranha. Ela é muito poderosa, né? Às vezes, o que falta muito, assim, que eu vejo no meio das igrejas, é ensinar sobre essas manifestações dos dons, né? Que é bíblico. Eu acabei de ler aqui sobre a descida do Espírito Santo, que os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo e começaram a falar em mim. É tanto que nesse texto aqui, se você ler em Atos 2, se você ler todinho, você vai observar que muitas pessoas que estavam lá, que viram aquilo, começaram a zombar dos discípulos, dos apóstolos que foram batizados com o Espírito Santo e oraram em línguas, e começaram a dizer que eles estavam embriagados. Verdade. Mas na verdade eles não estavam embriagados de bebida natural, eles estavam embriagados do poder do Espírito Santo, né? É por isso que eles estavam falando nessa linguagem sobrenatural. Mas enfim, você se lembra como foi a sua experiência de batismo com o Espírito Santo? Eu quero contar um pouquinho também a minha, porque às vezes tem pessoas que criam uma fantasia tão grande, né? E por isso que tem dificuldade de receber o batismo com o Espírito Santo. Ô pastor, eu lembro de um... Eu não tenho certeza se foi o momento mesmo que eu recebi a plenitude pela primeira vez. Mas eu lembro de uma visão que eu tive, que foi aí que foi um divisor de águas a respeito da oração em línguas, do batismo do Espírito Santo, da unção, né, do poder. Eu lembro como se fosse hoje, que eu estava na igreja, era um culto de oração e a gente estava num círculo. E eu orando bem baixinho, eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Por isso que eu não lembro o dia mesmo do batismo com o Espírito Santo. Mas eu lembro que nesse dia foi um dia de destravar mesmo, que eu recebi uma porção que destravou. Que eu tinha vergonha, pastor, de orar em línguas. Eu orava bem baixinho por vergonha. E você não tem que ter vergonha das coisas de Deus, né? De forma alguma. Aí quando pensa que não, Foi o quê? Uma visão? Foi uma visão que eu tive. Só que isso eu tava lá, eu tava na igreja, nesse culto de oração realmente. Aí nesse momento foi que eu tive a visão. Foi lá no culto. Isso, lá no culto, era um culto de oração. E aí eu vi uma irmã da igreja, Raquel, que... Vindo até você. Não, ela também estava nesse círculo de oração, na visão. Na visão. Foi. Ela estava lá. E ela começou a orar em línguas altas. Quem não sabe o que é visão, só abrindo um parênteses, né? Aqui, visão é um dom, uma manifestação também do dom do Espírito Santo, né? Que ele dá ao crente. Ele dá a quem ele quer, né? Visão pode ser algo do presente, do futuro, do passado, né? Existe visões em sonhos, existe visão também no espírito, que é a gente tá acordado, né? Existem vários níveis de visão. E existe visão também aberta, né? Isso. Resuma aí bem rapidinho pra gente entrar aqui nessa outra parte. E aí eu vi ela orando em línguas altas e, se eu não me engano, tava pulando. E eu tava com vontade de orar. Você nunca tinha falado em línguas ainda? Já tinha, mais baixinho, com vergonha. Você não tinha ainda convicção do seu batismo. Pronto, chegou na palavra certa. E aí eu com aquela vontade de orar em línguas altas e de pular também. E algo travando, né? E algo travando, e aí eu vi ela. Agora é interessante essa questão travando, né? Porque tem muitas pessoas que já receberam a plenitude do Espírito Santo, mas tem algo travando para não orar. Justamente, às vezes é o medo, às vezes é a incredulidade, às vezes é a vergonha. Né? Então, o diabo ele nunca vai incentivar você a orar em línguas, a língua de Deus, né? Nunca vai. Até ele nunca vai dizer ora em línguas, porque ele sabe o quanto ele perde com o crente que ora em línguas, né? O pastor, inclusive, a Bíblia diz que Deus é espírito, né? E a Bíblia diz que quem fala em línguas fala em espírito. Justamente. Ou seja, ora em espírito. E aí eu lembro que aí eu vi ela, né? Eu vi ela fazendo isso. Aí eu digo, poxa, pois pronto, ela tá fazendo, agora eu vou fazer. Que aí não vai ser só eu, né? Aí eu fui e comecei. Aí orando em línguas e tal, o poder foi muito grande nesse dia. Aí quando eu cheguei na casa da mãe dela, aí a mãe dela tinha ido para essa reunião. Aí a mãe dela disse, foi tremendo, foi David, a irmã Lourdinha, né? Aí eu disse, foi irmã, foi poderoso, viu? Aí ela disse, rapaz, depois que você começou a orar em línguas alto e pular, foi aí que o fogo do Espírito Santo desceu. Confirmando, né, que ali era Deus. Foi, aí eu disse, não, mas eu só fiz porque Raquel fez, porque eu tava com vontade, mas tava com vergonha. Aí ela disse, como se Raquel não foi nem pro culto? Nem lá. Quer dizer, foi uma visão sobrenatural, né? Foi. Deus permitiu aquela visão para você poder
operar também nesse dom de orar em línguas. Foi aí que destravou. Eu me lembro que aqui nós temos 2 casos, né? Teve um caso do meu cunhado que foi batizado no Espírito Santo, ele estava dormindo, foi muito interessante. Tem pessoas que às vezes estão dormindo, estão com tanta sede, né, de Deus, que acorda falando em línguas. Talvez alguém esteja escutando e tenha passado por essa Eu passei experiência. também. Já acordou falando em línguas. Foi. E teve um caso também de um irmão aqui que era da Assembleia de Deus, que ele, dentro do banheiro tomando banho, e o Espírito Santo, batizou ele começou a falar em línguas também. Então existem muitos casos assim. E não importa o lugar, né, pastor? É tanto que a Bíblia cita que Paulo chegou diante de uns discípulos de Jesus e disse até assim: vocês receberam o batismo do Espírito Santo quando crestes? Ou seja, o que é que tem que acontecer? Ao novo nascimento, tem que crer, né? Tem que crer. Aí eles disseram: nem sequer ouvimos falar que existe o batismo do Espírito Santo. Ou seja, por que eles não tinham recebido? Porque eles não tinham entendimento. E eles, quando eles ali não conheciam. ele pôs a mão, eles foram cheios do Espírito Santo, Foi passaram a falar em instantaneamente, não Agora, demorou tempo. Interessante notar também que isso é uma coisa que é pela fé, tudo é pela fé, né? O novo nascimento tipo é pela fé. Você nasce de novo porque confessa Jesus como seu Senhor e há um arrependimento genuíno. Ou seja, não foi pela fé, Isso. arrependeu porque creu no Evangelho. Creu na Escritura, creu na palavra, creu que existe um Deus, creu que Jesus veio para salvar. Às vezes a pessoa recebeu o novo nascimento, ali agiu pela fé, às vezes de imediato talvez não tenha sentido nada, mas depois ela vai começar a ver os frutos daquele novo nascimento. Desse jeito. É a mesma coisa a oração em línguas e o batismo com o Espírito Santo, porque já no meu caso eu não tive assim, eu não tive aquela experiência, vamos dizer assim, extraordinária para receber o batismo do Espírito Santo, né? Como aqui é escrito em Atos dos Apóstolos, que desceu como línguas de fogo sobre eles, né? Tem pessoas que estão muito concentradas em algo extraordinário para poder receber o batismo no Espírito Santo e não recebem pela fé. É onde elas têm dificuldade. E o meu batismo com o Espírito Santo, na verdade, foi pela fé, porque eu não tinha entendimento. Eu me lembro que as pessoas falavam sobre o batismo do Espírito Santo, eu já tinha entregado minha vida a Jesus, e eu queria ser batizado com o Espírito Santo, e eu queria também orar em línguas, né? Além de eu achar bonito, eu não tinha conhecimento do poder que havia na oração em línguas, mas eu achava bonito assim, né? Eu desejava. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui entender a importância de orar em línguas e o poder que há na oração em línguas. Então assim, mas eu recebi pela fé, na verdade, porque quando eu me converti, assim, Deus começou a trabalhar poderosamente na minha vida, né? Eu não podia colocar o joelho no chão, eu já sentia a presença de Deus, né? Era algo espetacular, eu queria estar no monte, eu queria sempre estar orando, eu queria estar no quarto buscando ao Senhor, né? Foi algo assim poderoso, minha vida foi assim impactada de uma forma tremendamente. Eu recebi várias vezes. Eu me lembro que eu estava buscando ao Senhor, adorando, buscando no quarto. Recebi uma glória tão grande de Deus que eu fui, assim, aquela glória me arremessou assim na parede, aquela glória. Eu fiquei assim impactado com aquele poder que veio sobre mim. Coisas extraordinárias foram acontecendo. Então assim, Estou meditando aqui no que o senhor está falando. Glória a Deus. Então, eu me lembro que eu buscando o batismo com o Espírito Santo e a gente foi atrás de um irmão. Era o irmão Braulio, não sei se tu lembra do Lembro, tá viajando. da Assembleia. Hoje ele não mora mais aqui não, né? Não. É lá daqui da Pessoa, terra. parece. É porque ele trabalhava até na Compesa. E eu e o irmão Diego, que é pastor conosco na nossa igreja, a gente foi para lá, para Compesa, para que ele impusesse as mãos para ele orar, para a gente receber o batismo do Espírito Santo. Rapaz, ele colocou a gente de joelho, ele ficou de joelho lá no canto e a gente passou um grande tempo orando lá e orava e orava. De repente ele veio e pôs as mãos sobre mim e Diego e ministrou o batismo com o Espírito Santo e nada da gente falar em línguas. Era uma coisa travada, porque eu estava um pensamento assim distorcido, eu pensava que ia acontecer alguma coisa extraordinária, o Espírito Santo ia pegar a minha língua e falar por mim. Outra coisa errada é que as pessoas pensam, né? O Espírito Santo não vai tomar a sua língua e falar por você. Acontece às vezes, você, quando está sendo cheio do Espírito Santo, para receber a plenitude do Espírito Santo, acontece às vezes de seu queixo tremer, sua língua tremer, aquele frio intenso, como um frio que é a unção, né? Muitas pessoas percebem a unção como um frio intenso, as pernas começam a tremer, os braços começam a tremer. Isso é normal ali para o batismo do Espírito Santo. Essas manifestações, essas reações na verdade acontecem. Só que eu estava querendo algo extraordinário e não acontecia. Mas
eu achava interessante, porque eu era um desejo muito grande assim pelas coisas do Senhor, querendo buscar a Deus, né, aquele fervor todinho, né, eu sentindo a presença de Deus, percebendo, meu Deus, eu fechava os olhos, era como se eu tivesse com a sensação que Jesus estivesse na minha frente, eu abri os olhos para ver se ele estava ali, realmente eu creio que ele estava ali, né, e eu vivi um tempo muito intenso assim da presença, graças a Deus ainda continuo vivendo para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Mas até então, David, eu tinha a palavra, a oração em língua dentro de mim, mas eu tinha também com você algo travando assim. Eu não queria orar porque eu tinha, será que isso é de Deus? Será que não é o diabo? Será que não é coisa minha? É onde o diabo derrota muitas pessoas e as pessoas não conseguem orar. Porque a oração em línguas ela é manifestada pela fé. É pela fé. Não é o que você aprenda assim, eu vou ensinar palavras a você, é algo que o Espírito te dá, né? Quando você batiza, que você recebe o batismo, você como é que diz? Energizado com o poder de Deus. É como uma bateria, né, que carrega ali. Você é energizado. E ali a língua estranha fica ali mesmo dentro do seu espírito. O que é que você vai fazer? Simplesmente fluir. A palavra correta é essa, fluir, flua. Flua pela fé. Abra sua boca e comece a falar pela fé. É tanto, pastor, que o próprio Jesus disse, né? Esses sinais acompanharão aos que crerem. Crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ou seja, se para expulsar demônios você precisa crer, o próprio Jesus disse, aos que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Eu sei que eu conversando com o pastor Diego na época, nós não éramos pastor não na época, né? Aí eu conversando com ele, era irmão Diego, eu e Diego. Eu conversando com ele, aí ele foi e disse, eu conversei com um pastor fulano de tal, na época era Gilberto. Aí ele disse que nós já era batizado com o Espírito Santo. Tu acredita? Só porque ele me disse isso, gerou fé suficiente. Creu. Eu falar, poxa, tá doido. Quando ele disse isso, eu já tinha a língua dentro de mim, não demorou não. Pá, estourei. Né? Pouco dia comecei a estourar falando em línguas. Eu ia pregar, só não tinha entendimento da importância. Porque a gente tem que ter esse entendimento. Para que serve? Né? Quando eu estou orando em línguas, o que é que acontece? Tudo isso eu preciso ter esse entendimento. Entendeu? Isso aí. Eu não tinha. Mas dali para frente, nunca mais eu parei de orar em línguas. Aí eu conheci, né? Recebi o batismo com o Espírito Santo, que foi dessa forma. Eu acredito que eu já tinha recebido, a língua estava dentro de mim, mas eu estava travando. Né? E daí eu comecei a ter esse entendimento da Escritura, da importância, né? Por que eu devo orar em línguas? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, não sei se vai dar tempo eu citar os versículos aqui, mas está lá na carta de Coríntios. Por que eu devo orar em línguas? Inclusive você que está aí no grupo, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, viu? Aproveita aí. Manda um oi aí quem estiver interagindo aí no grupo, quem estiver gostando dessa palavra, né, manda um oi aí para nós. Ô pastor, aí só para pontuar aqui o momento que eu orei dormindo, né? Você vê como a oração em línguas é tremenda. Eu estava em casa, pastor, ainda estava morando com minha avó, e aí meu avô disse assim, oxe, e o Davi, que ele me chama de Davi, e o Davi ora dormindo. Fala dormindo. E o Davi fala dormindo, né? Né? Do Carmo, minha avó, né? E vó, eu não sei o que ele fala dormindo. Aí eu disse, oxe, eu falo dormindo, né? Eu falo dormindo, né? Ele disse, Eu disse, eu falava o quê? Aí ele disse, umas línguas estranhas. Línguas estranhas. Ele disse, eu lembro quando fosse hoje. Mas, rapaz, eu lembrei daquele pregador, né, da Coreia. Então, David, aí eu não tinha o entendimento de oração em línguas, né? Eu não sabia o propósito, né? Mas aí depois eu passei a entender, buscando, estudando. Né? A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, um dos primeiros propósitos é a edificação pessoal. Né? Se a gente for ver o que significa edificação, significa estrutura, né? Se estruturar. Então, assim, uma pessoa que gasta muito tempo praticando a oração em línguas, ela está o quê? Se estruturando, se fortalecendo espiritualmente, se blindando das contaminações do mundo, né? Que o mundo tem muita coisa para contaminar. Então, existem muitos benefícios, sem contar que nós conversamos, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, você pode averiguar na sua casa se quiser, que edifica o seu espírito, né? E diz também que fala mistérios com Deus, né? Imagina aí, a gente achou o versículo, você pode ler aí, por favor?
1 Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em línguas estranhas não fala a homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. E o versículo 4 diz: aquele que fala em línguas estranhas, a si mesmo se edifica. Então existe, né? Ele fala mistério e se edifica. Outra coisa é que muitas pessoas passam assim por uma questão de uma dificuldade. Eu já passei, acredito que você já passou, né? A questão quando você começa a orar com mais intensidade, né? Porque antigamente eu só achava assim: eu preciso orar em línguas, eu devo orar em línguas só quando eu estiver debaixo de uma unção. Que existe também esse momento que a gente ora debaixo de uma unção, né? Mas o apóstolo Paulo, quando ele disse na carta aos Coríntios, ele disse assim: eu dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vocês. Então ele tinha uma prática constante, né? Ele passava ali as viagens missionárias que ele fazia no barco, né? A cavalo, se ele andasse ou andando ou caminhando, ele estava ali gastando tempo ali orando em línguas, né? E na verdade orar é trabalhar para quem? Para Deus. Agora imagine você estar orando uma oração tão espetacular que você às vezes está intercedendo por milhares de pessoas sem saber ao mesmo tempo, né? Onde a gente com a nossa mente limitada não consegue fazer isso, né? Orando sobre o nosso futuro, orando sobre os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Então assim, é algo espetacular. Eu vejo assim, David, que Deus sabia da nossa necessidade. Glória a Jesus, glória a Deus. Ele sabia que a gente precisava de uma ferramenta, né? Como é que a gente vai para a batalha sem ter ferramentas apropriadas? Nós estamos lidando com o reino das trevas, com Satanás, com as hostes caídas. Hoje em dia se levantando muitas pessoas no meio do ocultismo, pessoas buscando bruxaria, voodoo, né? Macumba, procurando seitas orientais, essas religiões orientais onde se envolve muito com o ocultismo, né? Influências de espíritos demoníacos, e a igreja ia ficar sem nem uma ferramenta para combater isso. Então Deus sabia que nós precisávamos de uma ferramenta, né? E a ferramenta, eu vou te dizer, meu querido, é a oração em línguas. Se você não ora em língua, você precisa orar. Verbo da Vida de Itapetim vai orar em línguas. Verbo da Vida, as pessoas que congregam lá, elas serão cheias da plenitude do Espírito Santo e vão orar em língua. Deus vai abrir os olhos espirituais de uma forma tremendamente, porque a nossa igreja ela é ungida, ela é forte, ela é cheia da presença do Espírito Santo. Lá não tem espaço para contenda, lá não tem espaço para insubmissão, lá não tem espaço para brincadeira, né? Tem brincadeira, mas brincadeira sadia, né? Brincadeira na alegria do Senhor, mas não com frescura, né? Porque nós somos uma igreja responsável, séria, buscamos a presença do Senhor, buscamos a glória do Senhor. Estamos vendo casais edificados, casais sendo transformados, jovens sendo transformados, pessoas sendo libertas, drogados, crianças estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor. Os nossos líderes estão avançando, né? Pessoas estão crescendo, estão desenvolvendo, né? Através de quê? Do meio desse tipo de oração, né? Que tanto tem a oração com entendimento, como também temos a oração em línguas. Ô pastor, é interessante que o apóstolo Paulo, né, como o pastor citou aqui, a Bíblia diz, irmão, que o apóstolo Paulo escreveu assim: eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Ou seja, por que ele dava graças a Deus, irmão? Porque isso tinha uma importância muito grande. É tanto que o apóstolo Paulo, né, pastor, ele foi o discípulo de Jesus que mais escreveu livros na Bíblia, para vocês terem noção. O próprio apóstolo Paulo disse também, não foi, pastor? Eu queria que todos vocês orassem em outras línguas. Ou seja, por que ele queria que toda a igreja orasse em línguas, pastor? Porque ele sabia a importância que tinha. Importância, justamente. Né? Então, assim, existe muitos benefícios, né? E uma coisa que o diabo faz, aqui voltando, é tentar colocar na mente das pessoas: isso é errado, isso não funciona não, isso é besteira, ou está inventando coisa. Então, essa é a linguagem de Satanás, né? Ele sempre vem para tentar trazer algo negativo. Mas se lembre, irmão, isso é pela fé. Tudo é pela fé. Eu começo orando, tem palavras que eu digo, como foi que eu arrumei essa palavra? Não é eu que arrumei o Espírito Santo, eu apenas começo falando pela fé e ele vai me acrescentando outras linguagens, por isso que diz, línguas estranhas ou desconhecidas. Algumas versões diz desconhecida. Quando eu começo a orar, ele vai me dando uma linguagem também desconhecida que eu pensei, que não elaborei, que eu não estudei. Veio do Espírito. Justamente, porque a oração em língua não é um estudo, né? É o que vem do Espírito. Nosso Espírito é uma pessoa que é recriada, uma pessoa que nasceu de novo. Ali eu começo a fluir, começo a dizer palavras, digo, rapaz, que palavra bonita, palavra massa essa aí, mas ela veio diretamente do Espírito. Mas para isso eu precisei falar por meio da fé.
Eu precisei acreditar e precisei começar ali como um bebê que está começando dando suas primeiras palavrazinhas. Né? Então, como é que eu faço, pastor? Sabe de uma coisa, David? Tem pessoas que elas podem receber o batismo do Espírito Santo agora em casa. Simplesmente ela levantando a mão agora e louvando a Deus. E agradecendo e adorando ao Senhor. É forte. E daí ela começar a fluir em outras línguas, naturalmente, irmão. Mas você talvez diga, mas como é que eu vou fazer isso? Não pergunte, fale. É forte. Não pergunte, dê suas primeiras palavras pela fé. Outro erro que as pessoas fazem é dizer, eu tenho medo de imitar o pastor, de imitar... Não se preocupa. Às vezes começa como uma criança imitando, aí depois vai fluindo outras palavras. O pastor, o único requisito é nascer de novo, né? O único requisito é nascer de novo. Forte. Nasceu de novo, está em paz com o teu coração, não tem nenhum impedimento, não tem nenhum tipo de intriga, porque é importante também. Como é que a pessoa, eu quero o Espírito Santo, quero falar em língua, lá está com o coração cheio de mágoa, não quer liberar perdão, está cheio não tem nem como nascer de novo. Ruim dentro do coração, como é que vai receber desse jeito? Né? Não tem nem fé para falar em línguas, porque quando a pessoa está completamente desmantelada, como é que ela vai ter fé? Vai ter fé para falar em língua, para receber o batismo do Espírito Santo. Então assim você pode receber, assim como você recebeu o novo nascimento, você pode receber também o batismo, o novo nascimento pela fé, você pode receber o batismo com o Espírito Santo pela fé. Isso. Como é que é? Levanta a mão e diga assim, a Bíblia diz assim, só uma simples oração, a Bíblia diz assim, tudo que você pedir em oração, creia que recebeste e assim sucederá. Se você for usar a sua fé para receber uma cura, você ora, pede, crê que recebeu antes de manifestar a cura, agradece e diz, Pai, obrigado, eu recebi. Por mais que a enfermidade, os sintomas estejam lá, mas você está crendo que recebeu. Isso. E vai acontecer, os sintomas vão ter que desaparecer por causa da sua fé. Batismo com o Espírito Santo também pode ser desse jeito, recebido também pela fé. É uma forma de receber. Você diz, Pai, a tua palavra diz, está escrito, porque está escrito. O que eu vou dizer a você está escrito. Que se o teu filho pedir uma pedra, o Senhor não vai dar uma escorpião, não é? Uma se cobra. Se pedir um pão, não vai dar uma pedra. Se pedir, não vai justamente, dar um pedir um pão não vai dar uma pedra. Se pedir um ovo, não vai dar um escorpião. Não vai dar um escorpião. Porque o Senhor sabe dar boas coisas aos teus filhos. O Senhor dará o Espírito, diz até assim, dará o Espírito Santo. Então quem dá o Espírito Santo é Deus, não é o diabo, não. Aí você diz, pela fé, Pai, na tua palavra, tudo que pedir em oração, creia que recebeste e assim sucederá. Nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, e pela fé eu recebo. Aí você começa a orar em línguas pela fé, dando as suas primeiras palavras, e vai e você começa ali falando em línguas, falando em línguas, né? Glorificando a Deus, falando e fluindo, e aí só vai crescer, só vai avançar para a glória de Jesus. O pastor é tão poderoso que como a gente já citou aqui, né? O apóstolo Paulo chegou diante de alguns discípulos de Jesus, né? Diante de alguns cristãos, e ele disse, recebeste o Espírito Santo quando crestes, ou seja, o requisito é você crer, irmão, é necessário você crer e aí tomar posse e receber. Pessoal, nós estamos chegando no final, graças a Deus, foi um tempo poderoso e eu louvo a Deus. A gente veio com o coração livre mesmo para falar, guiado pelo Espírito, por isso que a gente deixou o coração livre. O Espírito Santo, ele sempre é fiel para nos dar a palavra, tudo aquilo que necessitamos ouvir. Agradeço a todos vocês que estão no grupo aí, Morgana, Bernadette, Meire, Yara, Malba, Ângela, Ayrton, todas as pessoas aí que colocaram, pastor Tiago, né, Irmã Graça, né, como é o nome daquele cara lá que escuta direto? Zé Rangel, Irmã Neves lá do bairro São José. Bairro São José, também tem a Irmã Neves do bairro Paulo VI, também sempre acompanha, sempre, né? Também. Irmã Socorro, Nona, todos que estão conectados. Teve um pessoal também do sítio, que eu não me lembro mais, sim, Lucas lá do sítio, lá, Brejinho lá, Neilson, Meire, todas essas pessoas, um abraço, Aldileide, que Deus abençoe todos vocês que têm nos acompanhado nesse programa, têm avançado, têm crescido, ore em línguas, receba o batismo com o Espírito Santo, que Deus te abençoe. Vou pedir para, sim, lembrando que no dia 27, né, 27, 28 e 29, nós temos a festa da nossa igreja, festa da colheita. Daniel de Jesus vai dia vir. 27 e 28, Daniel de Jesus, sofoneiro, vai vir de João Pessoa, né, fazer a festa aqui. E no dia 29, nós estaremos na chácara da irmã Aparecida, lá vai ter comidas típicas, vai ter uma fogueira, viu, mas a fogueira é para Jesus. Agora. A fogueira é diferente, é para Jesus. Né? Amém. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Vou pedir para que Deus finalize com a oração. Seja cheio do Espírito Santo e fale em línguas. Obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada, Pai. Eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada para cada ouvinte.
Senhor, continua guardando e protegendo, Pai. Em o nome de Jesus todos dizem amém. Valeu, pessoal, a paz do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei